A graça e a paz, meus amados, que alegria podemos estar aqui neste domingo, podendo celebrar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, por favor, em Mateus capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 23. Mateus capítulo 2. Quantos irmãos estão aí encontrando em uma das partes do sermão referido pelo reverendo Idemar no domingo passado, nós vimos uma exposição sobre como Deus, de forma clara e proposital, ele interfere, especialmente na obra de Satanás, contra aquilo que seria a promessa de Deus, dada lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E nós vemos, pela exposição que o pastor fez, durante toda a história, claramente, momentos em que tudo estava cooperando para que houvesse um corte naquilo que era o projeto de Deus. Deus colocava a sua mão e a história era completamente restaurada, mostrando um Deus vivo, santo, ativo na história da humanidade. O texto de hoje é um dos fragmentos desta mão de Deus sobre a história. Ele é um texto que muitas vezes talvez não tenhamos um sermão sobre ele, mas eu quero trazer uma reflexão sobre esse texto essa noite. Vamos ler então, Mateus capítulo 2, do versículo 12 em diante. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispondo-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Ó Pai, também da mesma forma, conduz a Tua palavra, Senhor, ao nosso coração. Pai, que possamos ser por elas também, Senhor, instruídos, advertidos, exortados e desafiados, Senhor. É a Tua palavra, Senhor, sendo ministrada.
que pela tua boa e maravilhosa graça, o Senhor possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, esse texto, ele traz uma perspectiva complexa do que é o ser humano. Quando nós pensamos no Natal, uma das frases, inclusive, utilizadas também aqui, relembrando o sermão da semana passada, sobre a questão do espírito natalino, que é uma expressão completamente antibíblica, porque não há espírito natalino. Porque nós só conhecemos um espírito e é o Espírito de Deus. E esse espírito é que age em nossas vidas e nos move de verdade para aquilo que vem a ser o propósito e a vontade do Pai. Nós temos muitas desilusões plantadas sobre a questão do Natal. Uma das ilusões plantadas é a figura dos magos, que são chamados também de reis, mas que não são reis, que também são falados que eram 3, mas a Bíblia não fala o número, nós não podemos aqui dizer se era ou não era, porque a Bíblia não se refere ao número de magos, só eles deduzem ser por causa dos presentes entregues, por isso que eles acham que é 3, mas não temos como ter certeza disso. Que eles visitaram Jesus na manjedoura. É assim que é desenhado, inclusive, o presépio. Aquele momento bonito, ali os bichinhos em torno da manjedoura, e aí chega os magos ali prostrados, adorando a Jesus. Essa figura do presépio, em si, já é um equívoco, porque não é assim que acontece na Bíblia. Como nós lemos aqui, no decorrer do texto, do versículo 13 em diante, do versículo 12 em diante, nós vemos claramente, por exemplo, já aqui um equívoco sobre essa expressão do que é o Natal. Por exemplo, quando os magos chegam até Jesus, ele já está com aproximadamente perto de 2 anos de idade. Nós não temos também ter como certeza a precisão, mas uma coisa nós sabemos que mais de 1 ano de idade ele tinha. Porque nós vamos ver depois no decorrer que Herodes, irado por saber que os magos haviam desviado do caminho, mandou matar todas as crianças de Belém com menos de 2 anos, porque ele havia se informado mais ou menos no período em que Jesus havia nascido. Então nós sabemos que a visita dos magos não acontece quando ele está na manjedoura. Jesus já estava numa casa. O texto, inclusive, de Mateus, se você ler um pouco antes, vai falar que Jesus estava numa casa, não está numa manjedoura. Então ali já é uma figura que distorce, é distorcida biblicamente, como tantas histórias bíblicas são distorcidas por contos, populares. E muitas vezes a gente escuta tantas vezes a mesma história, que mesmo lendo a Bíblia parece que a gente passa batido e não consegue perceber que está sendo contado de forma equivocada essa história. Mas o Natal, quando fala desse aspecto do espírito natalino, ele traz essa ideia, parece que é um espírito só de bondade, que o mundo é perfeito, que nada acontece de mal. Meus amados, o Natal verdadeiro, o nascimento do Messias, ele é marcado por aquilo que de verdade é a humanidade. A humanidade aqui está escancarada. A humanidade que foi visitada pela misericórdia de Deus é uma humanidade má, caída, distorcida, horrível, desgraçada, que é o contrário de ser uma humanidade cheia da graça, porque o contrário de estar cheio da graça é estar vivendo como uma vida sem a graça, que é uma vida desgraçada. A humanidade caída é o que nós temos o relato aqui nesse texto. O Natal, ele não está celebrando tudo isso que nós muitas vezes vemos, todo esse colorido, parece que toda essa alegria expressa. O nascimento de Jesus, ele acontece no momento mais mórbido, porque ali nós estamos vendo claramente de novo o inimigo tentando destruir todos os projetos que Deus tem. Por isso o tema de hoje é o massacre do Natal. É um tema pesado, mas foi o que aconteceu. Na celebração da vida,
O que nós podemos ver quando Jesus nasce, na celebração da salvação, na celebração da esperança, nós temos o pior da humanidade sendo mostrado. Nós temos o pior do ser humano sendo mostrado, que somos nós. Não é ele, não é Herodes, é o ser humano. É o que nós somos, horríveis, capazes de atrocidades terríveis, como nós vemos nessa história. O que nós vemos aqui também, portanto, aqui o que nós vemos é a história completa do Natal. Qual é essa história? É sobre pobres, refugiados, que tiveram que fugir para salvar suas vidas de um ditador maligno. Não parece muito com o nosso mundo? Deus não trouxe o seu Filho ao mundo em um ambiente seguro e pacífico, mas ao mundo pecaminoso e atribulado que ainda vemos ao nosso redor. Mas em tudo isso, Deus estava soberanamente no controle, operando o seu propósito eterno de salvar um povo para a sua glória. O massacre de Natal de Herodes nos ensina algumas lições importantes sobre Deus e sobre o sofrimento. O massacre de Natal mostra que podemos confiar em nosso Deus soberano, mesmo quando o mal parece prevalecer. E o que nós vamos ver aqui é exatamente isso. Esse texto, esse recorte dessa leitura dessa noite, nos mostra o quão horrível o ser humano é, mas o quão poderoso é o nosso Deus. Mostra de forma clara como é a humanidade de verdade. O jogo de interesse, jogo de poder. Por que ele estava tão preocupado com a fala daqueles magos? Medo de perder o trono. Um homem doente. Quando nós vemos a parte histórica de Herodes, ele estava doente. Quando os magos estão visitando ele, ele já estava bem doente. Segundo a história, isso nós não temos relatos na Bíblia. Por isso, ele está ali ainda lutando, mostra o quão o coração do homem é corrupto, ao ponto de matar crianças, para simplesmente garantir ali a sua continuidade. Isso mostra o quanto a nossa ganância, o quanto o poder corrompe, e o quanto nós somos capazes de fazer pelo poder. Isso demonstra, desmascara a parte mais nojenta, que é o que nós somos, por causa do pecado, horríveis. Deus não trouxe Jesus numa bolha. Jesus não nasce dentro de uma bolha. Ele nasce numa família pobre, simples, combatendo aqui aquela ideia de que Jesus era... Vocês já devem ter visto isso em algum lugar, né? Que Jesus era rico, que andar de burro naquela época era como se estivesse andando de Ferrari. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar, né? Não é verdade, meus amados. A leitura certa era que uma família simples, era uma família de refugiados, pessoas que estavam fugindo, perderam tudo. Então, Deus não faz com que o seu filho nasça dentro de uma bolha, pelo contrário, ele nasce dentro da pior complexidade humana que possa existir. Mas é aí que nós podemos ver, meus amados, a intervenção direta da mão de Deus sobre a história. Então, em primeiro lugar, eu quero aqui dividir esse sermão nosso hoje em 2 pontos. Em primeiro lugar, Deus é soberano, mesmo quando o mal parece prevalecer. Deus é soberano, mesmo quando o mal parece prevalecer. Deus não é um espectador, meu amado, passivo no teatro dos eventos humanos. Deus em todo o tempo está interferindo. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5 diz com clareza: mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para que pudesse redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo, no momento certo. O que significa isso? Estava dentro do propósito de Deus. Era propósito de Deus.
E Deus poderia tranquilamente ter preparado, se era propósito dele, um mundo melhor para o nascimento do seu filho. Poderia ou não poderia, meus amados? Não poderia ser um mundo mais tranquilo, um rei mais pacífico, um momento político melhor, mais propício para o nascimento do seu filho? Não o Império Romano colocando a sua mão de ferro sobre Israel com a tal chamada Pax Romana, fazendo ali toda uma manipulação da religiosidade, valores e princípios e conceitos. Tudo poderia ser melhor. Não. O momento era um momento difícil. Um rei que era egoísta, manipulador, já tinha mandado matar sua esposa, já tinha mandado matar filhos. Era um homem de poder que tinha o poder na sua mão, e com medo do poder, tenta manipular os magos, porém não o faz. Deus não é espectador, meu amado, Deus está sempre agindo. Deus é o rei da história, é o Senhor da história, e é por isso que nós podemos descansar, mesmo vendo toda a estrutura caótica da nossa sociedade, da história, de qual momento for. Isso só demonstra o quanto horríveis somos. Isso mostra o pior da nossa natureza, porém Deus não deixa de ser Deus. Deus dirige seu povo em tempos de confusão, perigo e medo. É muito claro isso. Deus guiou a história. Preste bem atenção, meu amado. Deus visitou os magos em sonho. Está escrito aqui num texto que nós acabamos de ler. Deus visitou os magos em sonho. Deus direcionou, fez com que eles fossem direcionados por uma estrela. Aqui, como já disse até a semana passada, existem muitas defesas que essa estrela era um evento natural, uma conjunção de planetas. Mas se nós pegarmos o texto, Deus diz claramente que a estrela parou em cima onde Jesus estava. Isso não tem como. Alguns poderiam até dizer, foi um meteoro. O meteoro não para, meus amados, o meteoro só vai. Ele vai até cair, não vai parar num lugar. Vou dar uma paradinha aqui agora, daqui a pouco, não é que Jesus... descobriu, beleza, vou terminar minha trajetória agora e cair. Foi um fenômeno sobrenatural, para Deus isso não é nada impossível. E nós estamos vendo aqui que Deus está conduzindo. Ele fala com os magos, orienta os magos por aquela... então chamada estrela, para que vá até onde está Jesus. Chegam até Jerusalém, Deus fala ao coração deles, eles falam com Herodes, eles começam a perceber, quando eles chegam até onde Jesus está, o texto é claro que de novo Deus fala ao coração deles em sonhos para que eles não voltem. Então Deus está literalmente intervindo. Deus fala com José. Quando Maria fica grávida, Deus fala com José, para que José não a deixasse. Depois, quando nós vemos de novo este momento, Deus também fala ao coração de José para que eles pudessem sair de Belém e ir para o Egito. E depois Deus fala com José de novo, para que eles voltem quando há a morte de Herodes. Então, meus amados, Deus dirige o seu povo em tempos de confusão, perigo e medo. Deus é presente, o nosso Deus é vivo, o nosso Deus é atuante, Ele vai atuar em nossas vidas. Não precisa ser em sonhos, foi um modo específico. Há outras manifestações bíblicas de sonhos, sim. Inclusive há relatos históricos hoje de muitos muçulmanos que não tiveram contato nenhum com o cristianismo, que em sonhos foram tocados por sonhos com a figura de Cristo presente nos sonhos e estão se convertendo. Mas, meu amado, o importante é saber que não precisa ser um sonho, pode ser uma palavra, pode ser uma conversa, pode ser uma canção, pode ser simplesmente uma intervenção. Deus dirige o seu povo em tempos de confusão, perigo e medo. Deus é presente com o seu povo. Aquilo que é a trajetória verdadeira da igreja, aquilo que realmente representa o reino de Deus, nós não temos que temer, meus amados. Não temos que temer, mesmo quando sejam coisas horríveis. Nós temos que saber que Deus está com o seu povo, Deus está conosco.
Há momentos também em que pessoas más prevalecem, mas Deus as usa em suas más ações para cumprir o seu propósito sagrado, mas Ele não é responsável por seus pecados. Deus não é responsável por aqueles pecados, mas Deus pode utilizar aquilo para cumprir o seu propósito. Isso nós vemos desde o Antigo Testamento. Quando nós vemos, por exemplo, que Moisés, quando vai falar com o imperador, a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 9 que Deus endureceu o coração dele, porque ele queria manifestar a sua glória. Deus estava no controle de tudo o que estava acontecendo. Nós vemos aqui claramente que apesar de Herodes estar sendo usado claramente por Satanás, porque a intenção de Satanás era frustrar o nascimento daquele que poderia ser o tal Messias. Satanás usa a vida daquele homem para interferir claramente na história. Mas Deus vai cumprir o seu propósito sagrado, independente daquilo que os homens tentem fazer. Apesar de toda a maldade, de todo o horror que o homem possa fazer, Deus vai cumprir os seus propósitos. Por isso, meu amado, se eu ficar olhando para o mal da humanidade, para o horror que o ser humano é capaz de fazer, aí vem ou esses ateus de plantão, ou esses pseudos cristãos questionando que Deus é esse, que permite a maldade, que permite tanta atrocidade, que permite tantas coisas horríveis. Naquele momento, permitir morte de tantas crianças que foram fragilizadas, foram mortas, famílias fragilizadas por causa da morte dos seus filhos. Imagina o horror implantado na cidade de Belém, com a morte daquelas crianças de 2 anos de idade por um rei horrível. Apesar de todo esse cenário horrível, o mal não está prevalecendo. O mal não está prevalecendo. Apesar de dar-nos a sensação de que há um prevalecer, como aconteceu com Herodes, de ele estar exercendo todo o seu poder, na verdade Deus estava conduzindo a história da mesma forma, para que se cumprisse o propósito daquele que seria o Salvador das nossas vidas. Por isso o cenário, meu amado, é horrível, mas ao mesmo tempo o cenário é uma bênção para quando nós temos a visão correta da palavra. O que nós vemos aqui é que apesar de tudo, Deus está agindo. Em segundo lugar, porque Deus é soberano, podemos confiar nele, mesmo quando o mal parece prevalecer. Podemos confiar em Deus quando não entendemos e quando o mal parece prevalecer, porque os seus caminhos não são os nossos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. A Bíblia é clara: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, declara o Senhor. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Nós não compreendemos esta teia montada, nós não conseguimos entender a complexidade que existe na sociedade, as maldades, as coisas horríveis. Mas mesmo apesar de toda essa complexidade, nós podemos ver e confiar que Deus está ali, agindo, poderoso. Porque por mais que eu não entenda, porque os pensamentos deles não são os meus pensamentos, os caminhos deles não são os meus caminhos, por mais que eu não perceba e não possa entender, esse Deus está agindo soberanamente sobre todas as coisas. Por isso, meus amados, podemos confiar em Deus,
Por que nós podemos confiar em Deus? Porque Ele enviou o seu Filho a um mundo mau para resolver o problema humano no final. Jesus não veio no mundo bom. Ele não veio num momento específico histórico bom. Ele veio num momento mau, num momento horroroso. O templo estava ali, mas Israel estava longe de Deus. Os próprios profetas entenderam, preste bem atenção, os sacerdotes entenderam a mensagem dos magos, foram pesquisar e viram que o Messias poderia estar realmente nascendo. E o próprio Herodes orientou que pudesse ser em Belém, e a estrela os guiou até lá. Mas nenhum sacerdote de Israel tentou verificar aquilo, nenhum sacerdote. Estavam presos na sua religiosidade, estavam presos no seu mundo, na sua maldade, com tantas coisas erradas que aquele momento histórico, daquilo que vinha a ser a igreja daquele momento, o sacerdócio estava corrompido, tanto que Jesus por vezes se refere àqueles homens como sepulcro caiado, raça de víboras, mas ele não se referia ao povo, ele se referia à estrutura religiosa que estava corrompida. E apesar de toda essa corrupção na estrutura religiosa, apesar de todo esse domínio do Império Romano, apesar de um rei corrupto e maldoso, podemos confiar em Deus, porque Ele enviou o seu Filho mesmo assim. Ele enviou o seu Filho mesmo assim. Quando nós entendemos a palavra misericórdia, nós entendemos esse ato tão lindo. Por que esse ato é tão lindo, meus amados? O que é misericórdia? É colocar o coração na miséria. O que é a miséria? É a condição humana, é o esgoto de tudo aquilo que representamos. Nós somos horríveis, nós somos nojentos. O pecado nos corrompe nas áreas mais profundas do nosso ser. Nós somos terríveis. Nós somos capazes das coisas mais horríveis que existem. Mas apesar de todo esse horror, de todo esse esgoto que a humanidade é, a misericórdia é o ato de Deus de colocar o seu coração no meio de todo esse lixo. Por isso que Jesus não veio num ambiente bom. Ele veio no meio de tudo aquilo que era mal, podre. E foi luz. E foi vida. Foi graça. Ele se manifestou. Mesmo apesar de todo esse horror. Podemos confiar em Deus. E saber que Ele certamente salvará todos os que nele confiam, porque Ele protegeu nosso Salvador da destruição, para cumprir um propósito maior, fazer em Cristo bendita todas as famílias da terra, que foi a promessa dada a Abraão, que se cumpre plenamente em Jesus. Por que hoje nós podemos celebrar, ainda em meio a um mundo tão confuso, tão perplexo, com tantas mortes, com tanta dor, com pecado tão visível em todas as ações dos seres humanos, na corrupção na área da saúde, na corrupção que seja em qualquer esfera que seja, mostrando toda a maldade do ser humano, o horror. Por que nós, apesar de tudo isso, podemos celebrar este Natal? Porque o homem, apesar de toda a sua corrupção, ele pode ser alcançado por uma graça poderosa e salvadora, porque Jesus é o maior símbolo que temos, porque Ele atravessou no meio de todo esse horror, não se contaminou, morreu a nossa morte, assumiu a nossa culpa para morrer no nosso lugar. Quando Ele assume o lugar de Lázaro, perdão, não é Lázaro, agora foi um lapso de memória, como diz o povo. Quando Ele assume o lugar de Barrabás, naquele momento, Jesus está assumindo uma culpa que não era dele. É ali que Ele assume a culpa. Aquela cruz que Ele carregou não era a dele, aquela cruz era de Barrabás. É ali que Ele está assumindo, porque não tinha como condená-lo. Esse homem que nasceu no meio de uma sociedade horrível, nojenta, impura,
cheio de manipulação de poder, não tinha pecado algum, mas ele assumiu nele toda esta nojeira que nós somos, todo esse horror que nós somos. O Natal, ele é exatamente isso, é o coração de Deus visitando a miséria e nos trazendo aí sim a verdadeira esperança, que é ser alcançados pelo poder desse amor. Esse amor que restaura, que apesar de tudo que o ser humano é, nós podemos ser resgatados, tratados, salvos pelo poder da cruz. No relato aqui de Mateus, sobre o nascimento de Jesus, há 3 respostas. Primeiro, a resposta de Herodes, que fez tudo o que pôde para eliminar qualquer um que ameaçasse o seu governo. Como ele, algumas pessoas vão ao extremo para resistir a se curvar diante de Jesus como o Senhor. Em segundo lugar, a resposta dos líderes judeus, que estudavam e conheciam a Bíblia. Eles obedeceram externamente, mas não se preocuparam em fazer a viagem de 8 quilômetros até Belém para ver o seu Messias e Salvador, que havia nascido ali. Por fim, sua liderança se transformou em hostilidade quando Jesus confrontou o seu pecado. Eles se recusaram a se submeter a Jesus como Senhor. E finalmente, a resposta dos magos, embora fossem pagãos, gentios, eles fizeram a longa e difícil viagem a Belém, buscaram a Jesus até que o encontrasse, e se curvaram diante dele em adoração. Na mesma linha, em obediência a Deus, Maria e José estavam dispostos a suportar o desprezo e até mesmo as adversidades, seja como os magos, seja como Maria ou como José. Confie em Jesus como o seu Salvador, adore-o como o seu Senhor, obedeça-o, mesmo quando parecer que o mal está prevalecendo. Nós precisamos entender que apesar de tudo que o ser humano é capaz, como Herodes, matar esposa, matar filhos e matar crianças para se manter no poder, e isso o ser humano é capaz de fazer. Eu e você somos esses seres humanos. Mas Jesus é aquele capaz de mudar quem nós somos, de verdade. Não tem autoajuda, não tem pensamento positivo, não tem espírito natalino que mude o que o homem é. Só Jesus. Aquele que nasceu no meio da miséria humana foi o que nos trouxe vida, porque Ele foi a luz que veio para dissipar as trevas. E é esse Jesus que tem que reinar no nosso coração. Essa é a nossa esperança. E o Espírito não é o natalino, é o Espírito de Deus, que deve habitar no coração daqueles que foram alcançados pela graça e vivem hoje debaixo do poder da cruz. Vamos orar? Quero orar com você. Quero orar pela sua vida. Pai, que o Senhor nos ajude a entender, através da Tua palavra, que apesar de toda a maldade neste mundo, apesar do pecado que corrompe de forma terrível a nossa natureza, a esperança verdadeira, Senhor, não está numa roupa vermelha, não está num espírito tanto pregado por esse mundo, mas a esperança está em Jesus, o único que pode verdadeiramente mudar a nossa história, o único que verdadeiramente pode nos conduzir à plenitude de vida. Ó Deus, tem de piedade de nós, Senhor.
Nos ajuda a viver plenamente o que é Jesus, Senhor. Ó Deus, e parar de sermos tão atraídos pelas fantasias deste mundo, pelas coisas que existem para nos corromper, para nos distanciar de Ti. Ó Deus, o que é de verdade, Senhor, é que Jesus é a nossa verdadeira esperança, e só Ele pode mudar a nossa natureza. E que apesar de todo o mal deste mundo, o mal não prevalece. Porque apesar que ainda haja tantas coisas que possam corromper a humanidade, destruir a humanidade, nós cremos e sabemos que um dia essa humanidade vai se render e ficarão todos os governos da terra de joelhos diante do nosso Senhor. A Ti, Pai, todo louvor, toda honra sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe. E que no dia do Natal, a nossa única expectativa e vida sempre seja o nosso Senhor e Salvador Jesus.